vai ver que existe um amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Para contemplar a paz que existe em cada coração, é preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de cada coração. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. 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 Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, de Barras, Piauí. Sintam-se todos abraçados. Meus irmãos, de já pedimos que cada um reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. E para iniciar o nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura edificante com o título O Amigo Ingrato. Não te desalentes, o mundo é impermanente. O afeto de hoje torna-se o adversário de amanhã. As mãos que perfumas e beijas serão talvez as que te esbofetearão carregadas de urze. Há mais crucificadores do que solidários na via de redenção. Esquecem-se os homens do bem recebido, transformando-se em cobradores cruéis, sem possuírem qualquer crédito. Talvez o teu amigo te inveje a paz, a irrestrita confiança em Deus, e por isso quer perturbar-te. Persevera tranquilo. Ele e esta provação passarão logo, menos o que és e o que faças. Se errastes e ele te azorraga, alegra-te e resgata o teu equívoco. Se estás inocente, acredita-lhe as tuas dores atuais, que te aprimoram e te aproximam de Deus. Não lhes guarde rancor. Recorda que foi um amigo quem traiu e acusou Jesus. Outro amigo negou-o vezes consecutivas, e os demais amigos fugiram dele. Quase todos o abandonaram e o censuraram, tributando-lhe a responsabilidade pelo medo e pelas dores que passaram a experimentar. Todavia, ele não os censurou, não os abandonou e voltou a buscá-los, inspirá-los e conduzi-los de volta ao reino de Deus, por amá-los em demasia. Assim,
não te permitas afligir, nem perturbar pelas acusações do teu amigo, que está enfermo e não sabe, porque a ingratidão, a impiedade e a indiferença são psicopatologias muito graves no organismo social e humano da terra dos nossos dias. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, do livro Momentos de Felicidade. E é através desta leitura que convidamos a todos nesse momento para a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais este evangelho que o Senhor nos permite estarmos aqui todos reunidos e conectados. E nos abençoa, Senhor, que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho para, Senhor, atrapalhar este evangelho. Que os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, nos acompanhem nesse instante, em todos os momentos de leitura, comentário, reflexão e as preces, para abençoar a todos nós, principalmente os nossos irmãos que estão acompanhando este evangelho, que suas vidas sejam fortalecidas, a sua fé sejam fortalecidas, Senhor. Nos abençoe. E é através desta prece que lhe pedimos, Senhor, permissão para iniciar o evangelho no lar do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento iremos para a leitura e comentário do evangelho. Boa tarde. Vamos a mais um culto do Evangelho no Lar, nesta tarde de hoje, com o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Conheceis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Isso está narrado em Marcos, Lucas e Mateus. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a solicita. Permite só aquelas cuja execução é possível. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas de vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistir aos maus pendores, neles sentem prazer? A esses estão reservados choros e lamentações nas posteriores existências. Admirai, contudo, a bondade de Deus, que jamais fecha a porta ao arrependimento. Momento virá em que o culpado prostra-se, exausto de sofrer, em que seu orgulho está, afinal, domado. É então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As provas intensas, entendei bem o que digo, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas com o propósito de chegar a Deus. É o momento supremo durante o qual importa, sobretudo, não falir com murmurações, se não se deseja perder o fruto e ter que recomeçar. Em lugar de vos lastimar, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos conferir o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão do mundo terrestre e entrardes no mundo dos espíritos, serei aclamados como soldados que saem vitorioso da batalha. Então, irmãos e irmãs, nós sabemos que são nos meios familiares que estão as nossas maiores provações. Porque o Espiritismo vem nos mostrar que a família, estrutura sagrada e primeira diante de nós todos, ela é fundamental para o nosso progresso. E, por ser fundamental, é nela que temos que ter o nosso ponto de partida, para que nós possamos vencer
os nossos males, para que nós possamos superar as dificuldades que nós construímos. Então, no ambiente familiar, né, se vai conviver com a ingratidão, se vai conviver com dissabores, com a indiferença, muito embora, né, já se percebe que muitos de nossos irmãos conseguiram superar suas dificuldades, conseguiram evoluir moralmente, porque esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós, é a felicidade. Mas para isso é preciso domar os nossos instintos mais inferiores, o orgulho, a vaidade, esse sentimento de posse, porque dentro dos lares, quantos conflitos não existem no dia a dia sobre problemas de partilha, problemas de herança, problemas de ciúme, porque nós bem sabemos que um pai, principalmente uma mãe, ela cuida de muitos filhos, cuida até mais do que uma dezena de filhos. E dentre esses tantos filhos, muitas vezes não acha um que cuide desse ser querido, né, criado para tutelar os seus filhos. Mas para isso é preciso recorrer ao nosso passado milenário e observar que em outras ocasiões, além das atuais, existiram muitos palcos de conflitos, de desentendimentos. E Deus, na sua infinita bondade, tem tentado abrir os nossos olhos, porque por instinto que nós chamamos de intuição, ou o contrário, é a intuição, porque nós temos um anjo de guarda, nós temos a percepção de nossas ações. Se nós recorrêssemos a uma reflexão diária sobre a nossa vivência, não de muitas vidas, mas a vida diária, se todos os dias nós fizéssemos uma reflexão para ver o que de bom fizemos naquele dia, mas principalmente o que de mal nós fizemos e o que podemos consertar no prazo mais imediato, nós teríamos uma solução para, desse momento em diante, começar a melhorar esses laços de família, a estruturar divinamente a família. Porque tudo que nós observamos, muitas vezes horrores, que a gente acompanha pela TV, de filhos que planejam, que até executam a morte dos pais. Triste ver isso. Não que seja uma justificativa para que aconteça, mas as razões disso muitas vezes estão fundamentadas no passado. Nessas muitas oportunidades que já recebemos, nós estamos falhando. Porque o campo de prova são os instrumentos que nós temos ao redor, seja a pobreza, seja a riqueza, seja outros seres que conosco vão formar a família, mas vão voltar os sentimentos do ciúme, do orgulho, da prepotência, do atender aos instintos mais inferiores. Então, a ingratidão é muitas vezes uma prova para os pais, para que eles possam exercer o papel de um pai, como Jesus Cristo, que biologicamente não teve filhos, mas adotou a humanidade. De Maria de Nazaré, que aceitou conceber um filho
que ela sabia que não estaria com ela nesta caminhada, porque ele veio para ser um exemplo para a humanidade. O Mestre Jesus, ele aceitou com muita resignação para nos dar o exemplo desse bem sofrer, com a prepotência dos homens, com a arrogância, com o orgulho, com uma indiferença. Quantos até no último instante o achincalharam, o tornaram inferior a um ladrão. E Jesus só ofereceu o seu perdão. E a sua última frase, com os olhos elevados ao alto, quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. E o exemplo de Maria de Nazaré, que acompanhou Jesus naquela via dolorosa, sentindo dores profundas de mãe, e Jesus a consolá-la. Então que nós possamos, na observância das leis divinas, não só saber porque nós sabemos, mas viver isso nos nossos lares, oferecendo o perdão, insistindo com os filhos difíceis, não deixando de lhes oferecer o amor, mas também oferecendo a verdade, que muitos pais criam uma ilusão perante os filhos de que tudo pode, de que tudo é possível, e até criando a fantasia de que a mãe pode proteger, os pais podem proteger os filhos, quando na verdade eles devem lhes ensinar responsabilidades, a valorizar o que tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja insuficiente, porque é comum a comparação que outra família tem, que outras famílias também têm, e a nossa não tem. Nós temos visto muitos pais falharem e não conduzir os seus filhos aos caminhos da igreja, ao caminho da casa espírita, a lhe ensinar os valores morais, porque somente depois de tentar educar moralmente e na fé, e uma vez acontecendo isso, caso os filhos não caminhem para o caminho do bem, aí os pais podem ter a ciência de que fizeram a sua parte, mas não se pode criar ilusões. Mas um pai, uma mãe tem que insistir todos os dias, perdoar, educar, disciplinar, não condicionando a uma outra coisa, não dizendo como muitos dizem que já não sabem mais o que fazem. Confia em Deus, age com mais fé, age com mais prudência. Não crê que o fardo é pesado, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Não acredite que sua prova é pesada, pois não é, porque Deus é justo. Então que possamos ser resignados, entender que todas as dificuldades passam. Tem um dito popular que depois de toda tempestade vem a bonança. Que possamos crer que todos os sofrimentos, por mais que sejam intensos, mais uma vez acreditando na imortalidade da alma e de que tudo passa e que moradas superiores a essa
de que o que nos aguarda é a felicidade. Então que possamos nos animar com as promessas do Cristo, de que há muitas moradas, e elas estão em diferentes níveis. E a felicidade nesse mundo ainda não é possível. Por quê? Porque ela é relativa. Ela está condicionada a nós abraçarmos a resignação, a resiliência em saber sofrer, não murmurar diante das dificuldades, não lamentar, não se revoltar contra o ser Criador. Então que possamos abraçar, que possamos insistir, persistir tantas vezes quantas forem necessárias, mas não esqueçamos de disciplinar com palavras, não com agressões, que possamos educá-los na fé, para que nós possamos criar uma base sustentável para a construção de um verdadeiro cristão. Porque a construção de um verdadeiro cristão, ela se edifica em valores morais, em saber que os bens materiais são apenas instrumentos e que é possível, em meio às dificuldades, contemplar a luz do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre. Entendamos que na sua justeza Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. As dificuldades existem. As razões para tais dificuldades existem. Mas a bondade de um ser criador que confia a cada um de nós, tutelados, para que nós possamos conduzi-los no caminho do bem. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso, meus irmãos. Então, os laços de família, eles constituem a primeira família, que é a família biológica. E uma vez que nós superarmos essas dificuldades, nós vamos compreender essa família universal, que é muito maior. E uma vez que nós compreendermos, que nós começarmos a dar os primeiros passos, nós vamos estar caminhando na direção do nosso Criador. Porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus senão pelos ensinamentos do Mestre Jesus, pelo que Ele viveu, pelo que Ele nos pediu que nós vivêssemos. Então, assim nós encerramos a nossa reflexão e agora nós vamos nos preparar para a nossa prece. Divino Mestre Jesus, muito obrigado por esse momento sublime de estarmos conversando sobre o Evangelho. Que a Tua luz de amor e de sabedoria invada nossos corações, os nossos lares, que se espalhe pela vizinhança e assim possamos mudar a nossa forma de ver o mundo. Que possamos entender que as dificuldades são passageiras. Que possamos entender que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em Teu nome, Tu estarás conosco, nos abençoando. Nos inspira, Pai, nessa caminhada evolutiva. Nos conduz. Que os nossos corações a cada dia possam estar mais abertos a essa boa nova do Evangelho. Muito obrigado, Mestre, e que seja feita a Tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amados, nos preparemos para o passe e que tenham todos uma boa tarde. Que Deus abençoe cada um de nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. A
Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu